A maioria das pessoas acredita que monstros, criaturas, são apenas lendas, histórias. Mas e se fossem reais? E se uma delas estivesse prestes a se revelar ao mundo? Tudo começou no que parecia ser apenas mais um dia normal. May, uma simples garota do campo, dormia tranquilamente, sem imaginar que, ao despertar, se tornaria a responsável por um dos maiores desastres que sua vila já enfrentou. Naquela manhã, ela saiu de casa para brincar pelos campos, sem fazer ideia de que aquele seria o dia que mudaria sua vida para sempre. Enquanto caminhava pela vasta pastagem, algo chamou sua atenção. Marcas estranhas estavam gravadas no chão. Movida pela curiosidade, decidiu segui-las, até encontrar algo impossível: um ovo gigante. May não sentiu medo. Pelo contrário, ficou encantada. Tocou sua superfície, brincou ao redor dele, como se tivesse encontrado um novo amigo. E, em sua inocência, resolveu levar o ovo para casa. De longe, o irmão foi o primeiro a ver. Ele não ficou surpreso, nem um pouco preocupado. Pelo contrário, um sorriso surgiu em seu rosto. Aquela descoberta era algo novo, algo diferente de tudo o que já havia encontrado. Então, os dois decidiram levar o ovo para casa, onde sua irmã mais velha os aguardava. Mas, ao contrário deles, ela entrou em pânico assim que viu aquela enorme casca. Em meio às discussões, ordenou que May devolvesse o ovo exatamente ao lugar onde o havia encontrado. Chateada, May saiu de casa carregando o ovo em direção ao rio, como se levasse consigo um novo e inocente amigo. Enquanto isso, os dois irmãos mais velhos continuavam discutindo, sem perceber o perigo que May corria lá fora, sozinha com aquela coisa desconhecida. A irmã mais velha estava consumida pela preocupação. O pai deles havia desaparecido na noite anterior e ninguém sabia o que tinha acontecido. O que eles ainda não imaginavam era que a criatura responsável por aquele enorme ovo já havia feito sua primeira vítima. Durante a madrugada, ela devorou o velho e, aproveitando a escuridão da noite, continuou caçando novas presas pelos arredores da vila. Aquilo havia sido um verdadeiro massacre. Após uma breve discussão, os dois finalmente perceberam o perigo que May corria lá fora, sozinha com aquela coisa estranha, e partiram imediatamente em sua busca. Mas ela não estava em lugar algum. A procura os levou até a margem do rio. Foi então que avistaram algo boiando na correnteza. Um dos chinelos de May. O desespero tomou conta deles. Sem pensar duas vezes, o irmão se lançou na água, tentando encontrar qualquer sinal da garota. Mas em vez disso, acabou sendo arrastado para as profundezas por algo oculto sob a superfície. Uma luta desesperada pela sobrevivência começou ali. Por puro instinto e muita sorte, conseguiu escapar de suas mandíbulas e alcançar a margem do rio. Caído na terra molhada, ofegante e em choque, ele tentava entender o que havia acabado de atacá-lo. Mas não teve tempo. A água explodiu atrás dele. A enorme criatura saltou para fora do rio, revelando-se pela primeira vez diante de seus olhos. Desesperados, os irmãos começaram a fugir, sendo perseguidos pela criatura, que não poupava ninguém que cruzasse seu caminho. Por um momento, eles tiveram certeza de que aquele seria o fim. Mas, por sorte, eles conseguiram ajuda e foram levados para o hospital da cidade mais próxima. Depois do tratamento, receberam a visita da polícia. Os oficiais queriam informações sobre o que havia acontecido no vilarejo, porque, segundo eles, todos estavam mortos. A única resposta dos irmãos foi difícil de acreditar. Haviam sido atacados por um monstro. O que ninguém imaginava era que a criatura tinha os seguido até a cidade. E ali continuou sua caçada. Por onde passou, deixou apenas corpos e destruição. Diante do caos, a cidade chamou o inspetor Swant para investigar o caso. No início, ele não acreditou em histórias de um possível monstro,
Achou que poderia ser um crocodilo ou algum animal fora de controle. Então, ele foi chamado para um canteiro de obras e viu com seus próprios olhos o rastro de destruição, e aquilo não havia sido feito por qualquer bicho. Percebendo que os ataques aconteciam sempre perto da água do único rio que cortava a cidade, a polícia organizou um plano para caçar a criatura. Enquanto isso, os dois irmãos se recuperavam no hospital, tomados pela culpa e pelo remorso do que havia acontecido com May. Foi então que algo estranho aconteceu. Kang, que havia sido mordido pela criatura, desenvolveu uma espécie de ligação com ela. Começou a ter visões, a sentir sua presença, como se parte do monstro agora vivesse dentro dele. Movido pelo ódio, ele decidiu ajudar a polícia e os guiou até o esconderijo da criatura. Após uma batalha violenta, conseguiram capturá-la. Mas havia um problema. Todo o dano causado ao monstro também atingia Kang. Com medo de matá-lo, decidiram apenas prender a criatura, acreditando que a situação finalmente estava resolvida. Só que estavam errados, porque em outro ponto da cidade, um novo ovo surgiu, acompanhado de pegadas recentes. Swant foi investigar e encontrou May, assustada e sozinha. Com a chegada da noite, uma tempestade desabou sobre a cidade e o caos recomeçou. Mais pessoas passaram a ser atacadas, e a polícia não entendia como, se a criatura já estava presa. Eles ainda não sabiam a verdade. Aquela que haviam capturado era apenas um filhote. A verdadeira criatura, muito maior e mais antiga, estava a caminho, em busca do seu ovo. Swant foi azarado. Primeiro encontrou o ovo, depois a criatura, rondando o carro onde estavam sua filha e May. Ele tentou de tudo para detê-la, mas nada funcionava. A criatura não queria matar ninguém. Ela só queria recuperar o que era seu. Quando conseguiu abrir o carro e tomou de volta o próprio ovo, ela sumiu em um instante. Tudo ficou em silêncio. Parecia que o pesadelo tinha acabado. Foi nesse momento que a filha de Swant, ainda em choque, saiu do veículo e deu de frente com a criatura. O terror recomeçou. O ataque foi imediato. Sem tempo para pensar, Swant fez a única coisa que podia. Provocou o monstro, atraindo-o para si, para salvar a própria filha. Ele estava a um passo de ser devorado. Quando na cidade, uma multidão, tomada pelo medo e pela fúria, cercava seu outro filhote, indefeso, acuado, prestes a ser morto. Ela sentiu o desespero, sentiu o chamado. E então, algo dentro dela quebrou. E num impulso selvagem, abandonou tudo, deixando pai e filha para trás, para ir salvar sua cria. Só que, infelizmente, para a filha de Swant, já era tarde demais. Ela não resistiu aos ferimentos. Tentando evitar uma tragédia ainda maior, mesmo consumido pela dor da perda, ele conseguiu juntar forças e avisou a cidade sobre o perigo iminente. A polícia agiu rápido, iniciando a evacuação, mas nem todos estavam dispostos a recuar. Parte da população, movida pelo medo e pela raiva, ainda queria matar o filhote, sem imaginar que o verdadeiro monstro já estava a caminho. E quando ela chegou, foi o caos total. Gritos, correria, desespero. Mas contrariando a todos, a criatura não atacou, ela não destruiu, não perseguiu. Ela só queria uma coisa: o filho de volta. Ao perceber isso, a polícia ordenou que todos se afastassem, acreditando que, se ninguém interferisse, tudo poderia terminar ali. Mas Kang, consumido pelo ódio pela perda da irmã, sem saber que May ainda estava viva, tomou uma decisão desesperada. Pegou a caminhonete onde o filhote estava preso e partiu para o interior, atraindo a criatura para longe da cidade, sacrificando a própria vida. Ao amanhecer, May reencontrou a irmã mais velha. E, na tentativa de conter o caos, as autoridades decidiram encobrir tudo, colocando a culpa das mortes e da destruição
na tempestade que havia atingido a cidade. Suant, revoltado com a mentira, abandonou a corporação. Agora, seu único objetivo de vida era vingar a morte da filha. E ele não mediria esforços para isso. Durante os últimos 5 anos, ele estudou, procurou, investigou, vasculhou cada canto, cada pista, qualquer coisa que o levasse ao paradeiro das criaturas. Mas, quanto mais buscava, mais distante parecia estar de qualquer resposta. Até que a pista mais improvável surgiu. May. Ele passou a observá-la de longe, convencido de que havia uma ligação entre eles. E ele não estava errado. A garota, de alguma forma, criou um vínculo com as criaturas. E, em uma noite, quando ela foi ao encontro delas, ele estava lá, escondido, preparado, pronto para finalmente cumprir sua vingança. O confronto foi inevitável. Primeiro, ele foi ao encontro de May em busca de respostas. Porém, enquanto a questionava, foi surpreendido por um ataque brutal da criatura que tentava proteger a garota. Percebendo que a situação estava saindo do controle, May ordenou que a criatura parasse e fosse embora. Mas, no momento em que ela fugia, passou exatamente ao lado do carro onde Suant já havia deixado explosivos preparados antecipadamente. Sem hesitar, ele aproveitou a oportunidade e detonou tudo de uma vez, provocando uma explosão devastadora que finalmente nocauteou a criatura. E diante dela, caída, ergueu a mão para dar o golpe final. Mas então, ele hesitou. Ao olhar para a criatura e depois para May, algo dentro dele mudou. Pela primeira vez, ele não viu monstros. Ele finalmente passou a entender o que realmente havia acontecido naquela noite. Não existiam culpados, apenas consequências. Consequências do choque entre 2 mundos que jamais deveriam ter se cruzado, mas que acabaram se encontrando da pior forma possível. E foi ali, diante daquela escolha, que ele compreendeu a verdade que tentou ignorar por tanto tempo. A vingança jamais traria sua filha de volta. Ela apenas criaria ainda mais dor.